Meu nome é Alessandra Starneck, sou psicanalista e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre pessoas tóxicas e relacionamentos destrutivos. Esse é o primeiro vídeo da série Como Lidar com Pessoas Tóxicas e se Desvincular de Relacionamentos Destrutivos. E o objetivo principal é fazê-lo avaliar e reconhecer características que revelam que uma pessoa é tóxica e que, por isso, tendem a estabelecer e manter relacionamentos destrutivos. Bem, a primeira coisa que vem às nossas mentes quando nós abordamos esse tema são os casos de casais que vivem numa relação abusiva. Mas não é disso que eu quero tratar. Ou melhor, não é apenas sobre isso que vou destacar durante essa série. Afinal, essa é apenas uma pontinha do iceberg. A proposta aqui, ela é mais ampla. Ou seja, o objetivo é fazer uma análise pormenorizada dos traços ou características que formam o caráter e a personalidade de um indivíduo e tentar chegar a uma conclusão do motivo pelo qual as pessoas agem e reagem de determinada forma, incluindo as razões que motivam o nosso próprio comportamento. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha se perguntado por que agiu de determinada forma ou reagiu desproporcionalmente diante de uma situação de conflito, de estresse, e teve a impressão que nem era você. Sabe aquela expressão, nem tô me conhecendo? Mas saiba que era você sendo exatamente quem você é. Só que às vezes nos acostumamos com os personagens que nós criamos para atender às exigências sociais que nós acreditamos que são melhores e que precisamos ser assim, mas que diante de um confronto ou um sentimento de ameaça, nós reagimos de acordo com quem realmente nós somos e não como parecemos ser. Antes de passarmos à análise, nós precisamos fazer uma diferenciação entre caráter e personalidade. Bem, o caráter, ele é formado por traços morais de um indivíduo que determinam a forma de uma pessoa agir e reagir. Já a personalidade é um conjunto de características psicológicas que ditam como uma pessoa pensa, sente, age, reage. Em termos gerais, o caráter fomenta de forma constante a maneira que uma pessoa age. Resumidamente, pode-se dizer que o caráter tem a ver com a índole do indivíduo, assim como a firmeza de sua força de vontade. Já a personalidade, de um modo geral, distingue características marcantes de uma pessoa. É a sua individualidade, ou seja, determina como a pessoa se relaciona socialmente, com um estilo único na forma de pensar, de sentir, de agir e até reagir, né? O caráter é um conjunto de traços ligado à moral de um indivíduo. Nesse sentido, as suas atitudes serão coerentes com a sua índole, natureza e temperamento. As qualidades que constituem o caráter de uma pessoa podem ser boas ou más. Assim, determinam um conceito de moral que irá reger as atitudes de uma pessoa. Por isso que existem aquelas expressões: fulano tem bom caráter. Não, aquele homem ou mulher é uma pessoa de caráter. Outras vezes vai dizer o seguinte: fulano é mau caráter. E tem aquela expressão que diz assim: fulano não tem caráter. Lembrando que sem caráter é uma expressão incorreta, pois todas as pessoas possuem caráter. O que difere é que uns possuem aspectos positivos e outros possuem aspectos negativos de caráter e personalidade. Tanto aquele que é bom caráter, sujeito de caráter, essas expressões fazem referência ao indivíduo com uma boa e sólida formação moral. Já a expressão mau caráter e sem caráter refere-se a alguém de índole passível de questionamento. Isso porque demonstra em suas atitudes traços de desonestidade. E seu conceito de moral não seria assim tão sólido. Então,
Para um indivíduo mau caráter, sem caráter, faltariam em sua personalidade princípios para desenvolver plenamente a moral. E o que precisamos compreender é que, apesar do caráter e da personalidade não ser algo imutável, sendo assim influenciado por questões genéticas, ainda há as influências externas dos ambientes que vivemos que podem interferir na formação do caráter de uma pessoa. Contudo, essas mudanças só acontecem quando o indivíduo se deparar com alguma situação que o obrigue à mudança. Por isso, não adianta tentar mudar ninguém, pois a mudança ela só irá acontecer se essa pessoa perceber que necessita da mudança. Não é algo imposto, é algo que ela precisa reconhecer, ok? A personalidade ela já é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo, pelos quais passa a criança desde a gestação. Para sua formação, inclui tanto os elementos geneticamente herdados, relativos a temperamento, por exemplo, como também os adquiridos do meio ambiente do qual a criança está inserida. Então, é uma construção contínua que vai formando uma base sólida, difícil de ser desconstruída. Por isso que ninguém muda ninguém. A personalidade ela é única, adaptável, mutável, dinâmica e ligada numa estrutura biopsicossocial. Mesmo que nós tenhamos traços parecidos com os de outra pessoa, nós somos únicos, porque nós vivemos de forma diferenciada, cada fase da vida, e nós somos apresentados a estímulos como escola, lazer, religião, de uma forma muito particular. E isso, em sua totalidade, nos dá uma vivência exclusiva. Então, à medida que nós vamos tendo novas vivências, nós vamos fortalecendo os conceitos subjetivos que vão sendo internalizados e que promovem uma ligação direta com as decisões que nós tomamos, as atitudes que nós temos e respaldam, então, a nossa maneira de enxergar a vida e defender os nossos valores. Bem, ultrapassados esses conceitos iniciais, fica mais fácil tecer uma abordagem acerca das pessoas tóxicas e até mesmo avaliar se não somos nós que fazemos parte desse grupo de pessoas em algum momento. Nosso objetivo, a partir de agora, é analisar os comportamentos, reconhecer as nossas próprias debilidades e ressignificar o que é preciso para alcançarmos a mudança necessária para o desenvolvimento pessoal saudável. Então, não se furte de fazer essa autoanálise, ainda que a partir de agora você tenha necessidade de projetar em alguém que você conheça as características que nós vamos descrever a partir desses estudos. Então, a teoria e, acima de tudo, a experiência nos mostra que muitas vezes a nossa vida não está da maneira que nós desejamos em decorrência de duas importantes causas. A primeira são as crenças limitantes. E a segunda são as pessoas tóxicas que nós mantemos em nosso contexto de vida. Seja na família, seja no trabalho, no relacionamento afetivo, enfim. Mas hoje eu quero falar sobre os tipos de pessoas tóxicas que nós podemos encontrar em qualquer ambiente que nós frequentamos e que, não raro, são responsáveis pelas crenças limitantes que nós alimentamos em nós mesmos e que reproduzimos. E, como consequência, experimentamos uma vida de frustração, de angústia, depressão, ansiedade, coisas que vão tirando o colorido das nossas vidas e impondo um fardo emocional pesado demais para carregar. Mas o que é uma pessoa tóxica? Bem, os projetos, planos, os objetivos que nós cumprimos ou não, depende muitas vezes das pessoas que nos rodeiam. Afinal, não fazemos a maior parte das coisas sozinhos. As suas realizações são ouro e podem mudar a sua vida tanto para o bem como para o mal. Então, é a soma de todos os nossos relacionamentos.
Então é por isso que é fundamental cercar-se de pessoas certas que aumentam o nosso nível de energia, que vai dar a confiança necessária para a gente realizar os nossos sonhos, nossos projetos, nossos objetivos. São pessoas positivas que vão apoiar você incondicionalmente nas situações que regem a sua vida. São pessoas que trazem soluções aos seus problemas. Então, eu levei muitos anos para compreender essa verdade. Assim, nós devemos fazer a limpeza das pessoas tóxicas que nos desencorajam, que sugam a nossa energia, tais como sanguessugas, sabe? Podem ser colegas de trabalho, amigos, membros da nossa família, pessoas que estão no nosso meio social. Elas estão por todos os lados, em toda parte. E reconhecê-la é o primeiro grande passo para a mudança radical da sua vida. Então, afaste-se das pessoas, ou pelo menos mantenha-se o mais longe possível daquelas pessoas que são tóxicas. É certo que é difícil. Por quê? Talvez você já tenha desenvolvido um relacionamento com ela, mas a questão aqui é a sua saúde física e mental. Porque lidar com pessoas tóxicas no cotidiano implica numa perda gradual de energia, de confiança, de produtividade. Sabe, os estudos demonstram que as críticas, os insultos, podem ser até 5 vezes mais poderosas do que as comunicações positivas que nós recebemos. Então, se você quiser que a sua vida em geral floresça, você tem que fazer esse passo. Seja seletivo. Escolha bem quem irá compartilhar a sua vida, porque disso dependerá o sucesso, o seu progresso, a sua autonomia. Se você fizer isso, você vai ter uma sensação de liberdade em pouco tempo. E isso é necessário por quê? Porque as pessoas tóxicas, elas estão em toda parte. Você vive com elas, com certeza. Você conhece alguém, pode trabalhar com alguém, conhece socialmente. Todos nós nos deparamos em algum momento com pessoas assim. E se você analisar bem, você pode ter sim desenvolvido vínculos emocionais com essas pessoas. E elas mais tarde se mostram cansativas, destrutivas, pessoas que sugam realmente a sua energia. São pessoas que querem controlar, manipular, usar, aproveitando-se dos seus momentos de fraqueza ou de uma suposta inferioridade que na cabeça delas você é pior do que elas. Elas são altamente perigosas para o seu bem-estar e para a sua felicidade. São autênticos vampiros que sugam a sua energia. Sugam a energia do espaço. Quando elas chegam, o ambiente muda. Mas como saber quem são essas pessoas tóxicas e como afastá-las? Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos ver os traços gerais que caracterizam essas pessoas, que geralmente são pessimistas, são cruéis e são tóxicas para a sua saúde emocional, e identificar quais tipos de relacionamentos se estabelece com esse tipo de pessoa. Então, acompanhe os próximos vídeos e aprenda como identificar pessoas tóxicas e se livrar de relacionamentos destrutivos. Saudações psicanalíticas e te vejo em breve. Até a próxima.